o que estavam falando sobre mim no corredor, Bé? Nem os meus próprios amigos acreditam mais em mim. Todos os indícios estão contra ti. Mas é a minha palavra, Berta. A minha palavra não basta. Por favor, não me interessa. Amigo, isso não é sensato. Olha o que você tá fazendo, bater numa mulher. Isso não se faz. Eu não falei nada pro seu pai. Você tá achando que eu sou o quê, dona dela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal. Me jogou contra a parede. Sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias. Eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se livrar de mim contando tudo pro meu pai, né? Você não vai. Donatella, eu vou transformar a tua vida no inferno. Você tem sido misericordioso com as pessoas ao seu redor? Responda, por favor. Porque Deus me colocou aqui para dizer que Ele, que é perfeito, tem sido misericordioso com você. E a prova é que você está nos assistindo. Apesar dos muitos erros cometidos, consciente e inconscientemente, sendo você conhecedor das Escrituras Sagradas ou ignorante dos ensinamentos libertadores, transformadores que Deus nos deixou registrado na Bíblia Sagrada, mas você tem uma consciência e Deus tem sido misericordioso com você. Eu quero que você preste muita atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aumente o volume do seu televisor, do seu computador e preste atenção nesse trecho da novela Jesus. Herodes não conseguiu matar o Messias. Foi terrível. Muitas crianças mortas. Me sentia um miserável por todos esses anos. Nunca pensei que um dia teria sido perdoado pelo que fiz, até conhecer Jesus. Ele tem transformado vidas. Sinto-me um privilegiado em poder ver tudo isso acontecer. Olhem só a nossa volta. Pessoas que se odiavam, hoje aqui, sob o mesmo teto. Só o Messias para fazer isso. José e Maria tentaram convencer nossos pais a fugir com eles para o Egito. Mas a mãe não acreditou no que contaram sobre o aviso do anjo Gabriel. Naquela noite, o nosso irmãozinho foi assassinado em Belém. Pode ter sido ele quem o matou. Sei que é doloroso, mas nós temos que aprender o que o mestre está nos ensinando. Olhem a nossa volta. Jesus está condenando algum desses pecadores? Eu devo a minha vida e o meu futuro a Jesus. Eu também. Mesmo que você saiba que isso é frustrado, é sua vida. Mas se você acredita na que a evolução foi para você. É impressionante como Jesus acolhe as pessoas. Sempre foi assim. Eu entendo a sua bondade com os miseráveis, mas o líder judeu não deveria se juntar a publicanos, romanos. Se ele pensasse assim, jamais aceitaria um rebelde ou um funcionário de Antipas como seus seguidores. Gostaram das palavras do mestre? Se ele é mesmo o Messias, por que se senta com pecadores e publicanos? Não necessitam de médicos os sãos. Mas os doentes, sim. Estudem e procurem aprender o que dizem as Escrituras. Misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Com licença. Que bom revê-lo. É um discípulo de Batista. Senhor, eu tenho uma dúvida. Por que os seguidores de Batista e alguns fariseus jejuam e teus discípulos não? Podem, por acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles?
Contudo, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E nesses dias, hão de jejuar. Digo mais a vocês, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Senão o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, eles arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Põe-se vinho novo em odres novos. Desse modo, nada é perdido. Deus tem sido misericordioso com você, comigo, com todos nós. Ele tem sido paciente. Seja misericordioso com essas pessoas que estão ao seu redor como familiares, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. Ainda que você, como eu, tenhamos sido decepcionados por pessoas que a gente ajudou, creu, amou, ensinou, falou a verdade, mas elas escolheram nos trair, nos abandonar, nos decepcionar. Eu posso escolher ser misericordioso. Nos ensinamentos do Senhor Jesus, ele deixa claro que não há como remendar, né, uma veste nova com um retalho velho, ou uma veste velha com um retalho novo. Deus promete um novo nascimento. Você tem tentado mudar com o tempo de tradições, de religiões, de amizades, de lugares, até de profissão. Tem gente até que muda de sexo, tentando ser feliz e não consegue. Por quê? Porque só o Espírito Santo nos capacita a nascer de novo. Deus quer que você nasça de novo. Veja só o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está aí, olha. Quando você e eu ouvimos a palavra de Deus e aceitamos esta palavra, este ensinamento de Jesus, então a gente fica limpo de toda e qualquer acusação, trauma, complexo, passado, abuso. Meu amigo, escolha crer nesta palavra. Está aí, olha. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se perdoe, perdoe quem lhe ofendeu. E nesta quarta-feira esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres. A partir das 19 horas, eu estarei aqui lhe recepcionando com a unção, com o óleo do está consumado, óleo este consagrado, lá no Monte Calvário, em Jerusalém, onde Jesus deu a vida por nós, para que você nasça de novo e seja, então, um instrumento nas suas mãos. Meu nome é Aldenice da Silva Luciano. Era uma angústia, um vazio muito grande que eu sentia na alma. Estava passando por um período de depressão, sentia muita angústia, né? Um vazio na alma. E eu recebi um convite de uma amiga. E através desse convite eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Um período de 1 ano. Eu fiquei na igreja, frequentando as reuniões, participando da reunião de quarta-feira. Mas devido a uma ansiedade que eu tinha na vida sentimental, eu não priorizei a minha salvação. E por não priorizar a minha salvação, eu acabei me afastando. Fiquei 7 anos afastada. No início, assim, aparentemente, parecia que estava dando tudo certo. Aparentemente, até os relacionamentos, no início, parecia que estava dando certo, que ia dar tudo certo, né? Que a minha vida ia se resolver. Mas não foi isso que aconteceu. Passava um período, tudo voltava a dar errado em todas as áreas da minha vida. Por eu sentir muito vazio, eu ia para as baladas, né? Procurava preencher nas baladas, nas bebidas, amizade, né? Relacionamento errado. Como esse vazio nunca foi preenchido, então aquela frustração, cada dia que se passava, aumentava, né? O vazio, na verdade, aumentava. Durante esse período de 7 anos, eu não falei mais com Deus. Era uma angústia, um vazio muito grande que eu sentia na alma. Porque eu pensei também no suicídio, né? Pensei de tirar minha vida. Eu tinha certeza que se eu morresse naquele momento, ou se
eu cometesse suicídio, ou se o Senhor Jesus voltasse, eu tinha certeza que minha alma estaria no inferno. Então, nesse período, eu recebi um convite para voltar. E quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes. Eu tomei uma decisão. Então, quando eu voltei decidida a me entregar de corpo e alma e espírito, né? Então, eu não pensei, não deixei reserva. Eu me entreguei e decidi que a partir daquele dia eu não iria sair mais da presença de Deus. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. Quarta-feira é uma noite que fica marcada, né? Ficou marcada na minha vida. Porque quando a gente conhece a Deus de verdade, de fato e verdade, tudo muda na nossa vida, né? Porque a mudança vem primeiro no interior, né? E reflete fora, né? Reflete na vida da gente no lado de fora. Então, a partir daquele momento, daquela quarta-feira, a minha alma teve paz. A minha alma estava aflita e quando eu conheci a Deus, eu tive paz. Eu tive alegria, não foi alegria momentânea, aquela alegria que eu sentia antes, só de momento, mas uma alegria verdadeira que nunca mais saiu. Seja humilde e faça o mesmo que fez a Aldenice, que estava afastada há muitos anos, mas ela escolheu buscar o novo nascimento. O primeiro passo foi se perdoar quem lhe havia ofendido, lhe decepcionado e buscar, priorizar o Espírito Santo. Hoje está aí, transformada. Nasceu de novo. O mesmo vai acontecer com você. Quarta-feira, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. Diga, onde eu darei, fale em voz alta, onde eu darei o meu maior testemunho, a exemplo desta jovem senhora. Você também vai nascer de novo. Ou em um templo da Universal, mais próximo da sua casa. Nós temos mais de 130 templos espalhados pela Zona Sul de São Paulo. Inclusive, nós vamos agora à região de Jardim Capela. O pastor Ricardo tem ali um caso verídico para ser entrevistado. Preste atenção. Como era a Marina antes de passar pelas portas da Igreja Universal? Então, pastor, eu cheguei na igreja com a vida totalmente destruída. Eu cheguei no último estágio, então a igreja para mim foi a última porta. A senhora fala último estágio, por quê? O que aconteceu? Quais eram os problemas? Então, desde a minha infância eu sofria com depressão. Desde os meus 9 anos eu tinha desejo do suicídio. Então, com os 9 anos eu tentei o suicídio, aos 14 anos também, e com 20 e poucos anos foi quando eu cheguei no último estágio, que foi quando eu saí para tirar a minha vida. Mas a senhora, como criança, 6 anos, depois 14 anos, né? Depois com 24 anos, em torno de 24 anos. Sim. Mas o que vinha na sua mente? Era uma saída, era uma dor? O que aconteceu a ponto de achar que eliminar a vida, tirar a vida seria uma solução? Então, era uma tristeza muito grande, eu tinha um sentimento de rejeição, então nada que eu tivesse, nada do que eu fazia preenchia aquele vazio. Então, assim, era uma dor muito grande e, assim, quando a pessoa ela quer se suicidar, na verdade ela não quer morrer, ela quer aliviar aquela dor. Então foi assim que aconteceu comigo. Era uma dor insuportável. Sim, senhor. Como foi que a senhora conheceu a fé através do trabalho evangelístico da Igreja Universal? Foi através de uma programação. Eu tinha passado o dia bebendo nesse dia e aí eu não conseguia dormir e comecei a planejar o meu suicídio. E aí foi quando eu estava lá vendo a programação e o bispo falou. Tudo aquilo que eu estava pensando, ele falou. Você que está pensando em tirar a sua vida, você que vê que não tem mais saída, você que vê que é um peso para as outras pessoas, que você não acrescenta nada na vida das pessoas, para de pensar isso, procura uma igreja universal
E se você for lá e nada acontecer, você pode se suicidar. E assim eu fiz, e foi quando eu cheguei na Igreja Universal. E aí eu fui. E quando eu entreguei, eu falei para Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu entregava para Ele aquele resto de vida que ainda me sobrava. Se Ele não fizesse nada, eu ia me suicidar. Quando eu saí de lá, eu já saí com uma paz, com uma alegria, e já não sabia mais por que eu tinha aqueles pensamentos de suicídio. Hoje, quantos anos se passaram dessa experiência aqui num domingo pela manhã? Pela misericórdia de Deus, são 8 anos, e hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, e graças a Deus nunca mais, mesmo diante de qualquer situação difícil, nunca mais veio esse pensamento de suicídio. Hoje tem uma família? Hoje eu tenho uma família, eu sou casada, eu e minha esposa estamos na fé, minhas filhas também, e graças a Deus está tudo abençoado. Hoje tem paz? Sim, senhor. Tá vendo? O Deus que mudou a vida da senhora Marina, Ele também está disposto a mudar a sua. Só basta você dar o passo de fé que ela deu. Ela aceitou o desafio e veio até a Igreja Universal e hoje está aqui. 8 anos se passaram, viva, feliz, família transformada. Deus quer mudar a sua vida também. Um forte abraço a todos os obreiros e evangelistas de todos os grupos aí da região de Jardim Capela, a exemplo da senhora Marina, que chegou a tentar tirar a própria vida. Mas Deus a livrou da morte, como a você que nos assiste agora e que vive aí na região, tem um familiar, um colega de trabalho que vive em Jardim Capela, indique o mesmo, desafie o mesmo a levar uma garrafinha com água. O pastor Ricardo, juntamente com a sua esposa, e demais obreiros e evangelistas vão lhe recepcionar, vão recepcionar este conhecido seu. E domingo agora, assim como a senhora Marina foi liberta e curada, este conhecido, este familiar seu, também será liberto, também será curado. Traga uma garrafinha com água. Aqui no Templo dos Maiores Milagres, domingo, às 7 horas da manhã e às 9h30, eu recepciono as pessoas com essa água consagrada lá no Monte Hermon, em Israel, onde Jesus foi transfigurado para que você seja transformado. Se você precisa de um milagre, uma resposta urgente, o lugar é a casa de Deus. E o remédio é a água viva, a fé no Deus vivo. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Sem dinheiro para comprar o básico para comer, dívidas, humilhações, falta de dinheiro para comprar um remédio para tirar a dor do filho. Minha vida antigamente era bem escassa, tudo contadinho, passei por algumas dificuldades, principalmente depois do casamento, né? Eu lembro que a gente comprou um carro usado e o carro vivia quebrando, então era só humilhação, humilhação atrás de humilhação. A gente ia, comprava alguma coisa no mercado, aí não dava para comprar tudo que queria, era picado. Então, mistura, a gente comprava, para uma semana. Como eu fazia marmita, essas coisas dele, chegava no final da semana já não tinha mais comida. Então, faltava o básico do ser humano. Os problemas financeiros começaram logo quando eu casei, porque eu namorava muito jovem com a minha esposa, né? E aí ela ficou grávida. E aí tive que morar de favor na casa do meu sogro, só que eu não aceitava morar de favor na casa do meu sogro, então eu consegui adquirir um terreno numa comunidade, eu construí uma casa com muito esforço, mas era uma dificuldade total, porque eu trabalhava numa empresa que era um supermercado, ganhava muito pouco para sustentar uma família. O que eu ganhava não supria a necessidade de nem comprar os mantimentos básicos para dentro de casa. E em um dos momentos difíceis que foi para mim, foi quando minha filha ficou doente com uma febre simples e eu não tinha dinheiro para comprar um comprimido para baixar a febre. A fidelidade a Deus foi o remédio que curou todos os problemas vividos por essas famílias. Fui numa reunião na Igreja Universal e o pastor estava falando sobre as primícias, sobre fazer além do que é mandado, além do que Deus pede para a gente. A gente devolvia as primícias para Deus e a gente dava uma oferta. Às vezes era a oferta
do valor do voto, às vezes era o valor da primícia, então a gente fazia a mais. E isso, assim, foi gerando encomenda de maçã do amor, várias maçãs do amor. De 50 maçãs que eu fazia, quando tinha, foi para 1000 maçãs pro final de semana. Então, assim, eu tive que contratar uma menina para me ajudar. As obras dele começou a crescer, obras de 7, 8 mil, tinha toda semana. Então, assim, Deus honrou a gente e nos surpreendeu. E foi algo que eu olhei e falei, poxa, foi Deus. Depois do voto a gente trocou de carro, compramos um carro documentado, do jeito que a gente queria. Então, assim, hoje a gente come do bom e do melhor, porque a gente tem sido fiel nas primícias, nos votos, e Deus tem honrado cada vez mais. É uma vida de qualidade e de paz. Com o passar do tempo, fui entendendo que como que eu poderia receber o Espírito Santo, ter encontro com Deus, se eu não colocava ele em primeiro lugar, através do quê? Das minhas primícias, através da minha fidelidade. E aí eu entendi que eu precisava o quê? Me voltar para Deus. Então eu comecei a devolver as primícias. Hoje eu tenho um comércio, uma padaria, uma mercearia. Eu morava, que nem eu falei no início, dentro de uma comunidade no barraco. Hoje eu moro num apartamento todo imobiliado, com tudo novo. Quando eu fui para esse apartamento, eu não levei nada, velho. Comprei tudo novo. Tem um outro apartamento também na Praia Grande que nós também adquirimos. Hoje eu tenho o meu próprio automóvel. Hoje a minha família é uma família abençoada. Eu, minha esposa, a minha filha está com 22 anos. Consegui formar minha filha na faculdade como jornalista. Uma alegria para um pai, porque não tinha condições de comprar um comprimido, né? E aí eu consegui formar ela. Desculpa. Ela se formou jornalista. O meu filho serviu o exército agora. Os dois também servem ao altar. Família abençoada. As lágrimas que já foram de dor e sofrimento, hoje são de alegria. Você também pode mudar a sua vida e cessar todo o sofrimento, sendo fiel a Deus e o colocando em primeiro lugar. Venha neste mês de junho receber todas as bênçãos que Deus preparou para você. Participe da concentração de fé em milagres, domingo, às 7 horas e às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Se realmente você não aguenta mais viver o passado que o Michael está vivendo, de humilhação, de miséria, de morar mal, a exemplo do que ele falou, né, que chovia mais dentro de casa do que fora. Nem para o básico ele tinha. Se realmente você está cansado de viver uma vida de humilhação, de dor, como a Rosana viveu, que nem para o básico ela tinha devido às muitas dívidas, você pode fazer o que eles fizeram. Ela estava endividada, tudo que ele fazia dava errado, mas eles fizeram um voto de provar a Deus. Faça o mesmo. Tome a decisão de provar a Deus aí agora onde você está. Você pode não ter dinheiro, não ter casa, não ter trabalho, não ter família, não ter clientes, mas você tem fé. Você crê na palavra de Deus. Então vamos provar agora. Coloque a sua mão aqui sobre a palavra de Deus. Faça aí agora o voto dizendo, meu Deus, diga em nome de Jesus, repita, a partir de agora, de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou separar as primícias e vou levar à tua casa. Eu vou honrar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou pagar os meus impostos, eu vou ser honesto, eu vou ser verdadeiro, eu vou cuidar da minha família, mas eu vou honrar o Senhor em primeiro lugar. E a minha oferta de prova vai provar que eu confio em Ti, porque mesmo na dívida, mesmo na dificuldade, eu vou confiar em Ti. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, agora você pode ter certeza, Deus está segurando na sua mão e Ele vai guiar os seus passos, como guiou o do Michael e da Rosana. Ele vai guiar também os seus. Domingo agora, vamos estar no segundo domingo do Provai Ministro. Traga a sua Bíblia, creia, busque, faça o que você pode e o que você e eu não podemos, Deus fará por nós e você certamente vai estar aqui participando do nosso programa brevemente.
só falta você. Por isso, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. A cada amanhecer, recebemos de presente mais um dia de vida. Ganhamos uma nova chance de realizar os nossos sonhos, de viver inúmeras experiências e de estar perto de quem amamos. Em meio a tantas coisas positivas, muitas pessoas recebem notícias negativas, como o diagnóstico de uma doença. Algumas sem perspectiva de cura, segundo a visão da medicina. Dias assim acabam mais tristes, escuros e sem esperança. Se você está passando por isso ou alguém próximo a você está lutando pela vida, seja forte e acredite na cura, pois o que é impossível para os homens, para Deus é mais um milagre realizado. Palavras do próprio Criador, eu sou o Senhor que sara. Está aqui, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A sua cura está a alguns passos de você, passando pelo corredor do 120 e recebendo a imposição das estolas consagradas. Deus agirá em sua vida e te concederá a cura através da fé. Participe da missão dos 120. Venha receber o seu milagre dia 6 de junho, terça-feira às 19 horas, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. É hoje, a missão dos 120. Terça-feira, dia 6 de junho, às 19 horas. No Templo dos Maiores Milagres.